Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro de sexta-feira. E a gente começa o Metrópolis falando sobre duas mulheres que, de pequenas, só na altura mesmo. Elas são enormes, gigantes. Estou falando de Carmen Miranda e Anitta. O sucesso que elas alcançaram no exterior é apenas uma das inúmeras coincidências na carreira dessas duas artistas. Mas tem muito mais no programa de hoje. Olha só o cardápio que a gente preparou para vocês. Falta muito pouco para a estreia da nova minissérie da TV Cultura, Independências. A gente conversa com a atriz Alana Ayoká e o ator Daniel Oliveira. Espero que a Constituição que faça... Todas as histórias fazem parte da história, mãe. Agora, ninguém me calará a voz que me negaram por toda a vida. Olha balé, Lariô, olha balé. Contrário de Olha vida, balé, Lariô, não é olha morte. balé. Mas sim, desencantamento. Olha balé. Só a morte. Esqueci. E eu tô aqui viva. Ah, que lindo! Um trecho da minissérie Independências, que estreia aqui na TV Cultura na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, dia que o Brasil completa 200 anos da sua independência. Dirigida por Luiz Fernando Carvalho, essa minissérie reconta, e isso tem que ser recontado, reconta essa história vivida por tantos personagens, histórias que foram apagadas, personagens apagados, vozes apagadas dos livros oficiais. E aqui comigo, dois atores que participaram desse trabalho, que vão contar um pouco pra gente desse processo, começando com a Alana Ayoká, que vive a Peregrina, ainda jovem, essa personagem que já abriu esse bloco do Metrópolis com a gente. E o Daniel de Oliveira, que faz Dom Pedro I. Uau, hein? Boa noite! Que bom tê-los aqui, viu, gente? Prazer estar aqui também. Nossa, Alana. E aí, você não tinha visto ainda, né? Não. E essa série é uma série que conta a história do Brasil, começa ali com a chegada da corte, né? Da corte ao Brasil e acompanha até a independência. Agora, nos livros a gente tem ali uma versão da história e a série traz outras vozes, né? A gente pode dizer que a Peregrina é uma voz importante para contar essa história, né? Sim, a Peregrina é a personagem que narra, né, essa história toda. Ela que está sempre olhando por todas as partes. Digamos que a Peregrina seria a ancestralidade em si, olhando aquilo que está sendo feito com os povos, essa dizimação, essa coisa toda que aconteceu. Então, é como se ela estivesse num campo, é como se ela tivesse formado tudo aquilo, começasse a questionar. Tipo, o que é isso? Você consegue ver? Então, ela tira uma parte da história, um recorte, e começa a falar sobre isso. E quando você tem uma personagem que é esse símbolo da ancestralidade contando uma parte da história, essa história ela se amplia, você não acha, Daniel? Verdade. Eu acho que precisa de uma luz para trás, né? Para esse passado, para a gente até entender que povo a gente é hoje, né? A Peregrina é um personagem muito potente porque ela dá essa luz, né? Ela abre esse diálogo aí porque a gente é um país que foi ali, que nasceu mesmo de muito sangue, né? Não é um país, é um país diferente, né? Teve a primeira matança assim indígena que continua até hoje, né? E a questão que mais manchou assim a história do Brasil, que foi a escravidão realmente, né? Que ainda persiste, né? E esse reflexo ainda persiste no Brasil. É preciso olhar para o futuro de outra forma agora. Por isso que essa série é muito importante, né? Eu fico pensando nisso e quando eu vejo essas imagens da Peregrina, tô louca para assistir, né? Estamos todos loucos para assistir. Fico pensando também numa tristeza muito profunda, né? Esse resgate traz. Mas, de alguma forma, Alana, como é que esse resgate também traz uma potência para a gente, na sua opinião? Porque a gente está vendo uma pessoa preta, uma mulher preta, mulheres pretas, homens pretos também. A Peregrina em si, ela não é só
uma mulher é uma voz que ecoa, uma voz ancestral. É como se fôssemos continuidade, eu acho que é isso realmente que somos, né? Por exemplo, eu estou aqui porque minha mãe e meu pai estão, porque minha avó, meu avô estiveram, e assim sucessivamente. Então, eu acho que essa voz, essa potência, acho que a Peregrina em si é essa potência, é essa voz que vai falar. Tem uma parte muito intensa da tristeza, porque é o que a história retrata, né? A história retrata uma miséria enorme. Então, assim, falar sobre isso é tocar em feridas. E é doloroso também porque são coisas que pessoas pretas continuam vivendo, pessoas pretas e pessoas indígenas também continuam vivendo. Então, a potência em tudo é ter esse espaço para falar. Tomar esse espaço, tomar o microfone da mão dos brancos e falar, é minha vez. E eu vou contar essa história agora, a verdadeira história. Eu acho que é isso aí. Ah, eu aceito essa voz, eu preciso dela. Que maravilha. Daniel, agora você faz um personagem emblemático, Dom Pedro I, que a gente cada vez mais está ressignificando. Exato. Como foi para você fazer esse personagem? Quando te chega esse convite, você diz, ai meu Deus. Não, você sabe que eu estava esperando um personagem assim, né? Eu estava para assinar um contrato, né? E esse contrato ficou na minha gaveta 4 meses e eu falava, não posso assinar. Veio uma coisa grande para mim. E eu não sabia o que era. E sempre que eu ia pegar a caneta para assinar, eu falava, não posso assinar, veio uma coisa grande para mim. Essa era a frase. E aí o Luiz Fernando Carvalho me liga e fala, Dom Pedro I, eu falo, agora. Né? Foi um chamado mesmo assim para fazer e ajudar a contar essa história, né? Desse personagem que é fragmentado demais, né? Sim. Enfim. E ajudar a contar essa história também é ressignificar o lugar dele na história, entender esses dramas que ficaram, né, apartados do livro da história. Claro, né? Com certeza. Assim como Dom João, Carlota, Miguel, né, esses personagens, os portugueses que chegaram aqui, né, num Brasil de escravos, né, um Brasil analfabeto, um Brasil cheio de matança mesmo, né? E já usurpando as riquezas, escravizando. Então, a gente está falando disso, né, nessa série, né? Claro. Vamos ver um pouquinho esse personagem do Daniel também? Quero olhar-te nos olhos, Avilés. Querias o mundo inteiro, Portugal, pois toma o inferno. Ousaste me afrontar, Avilés. Devo obediência às cortes de Lisboa. Nesta terra deves obediência a mim, que sou regente. Terás 1 semana e nada mais para recolher-te a teus homens e voltar a Portugal. Caso contrário, serão considerados inimigos deste reino. Um militar não deve esquecer nunca seu lugar e sua função em um país. Deves obediência ao poder civil. Uau! E aí vocês perceberam também que a linguagem da minissérie é uma linguagem que vai trazer inovações para a gente. Porque entre um produto audiovisual e a força do teatro, e a força dos atores todos juntos ali, e a força de vocês levando a história, é claro que a gente tem ali cenários, mas tá na mão de vocês, né? Tá na voz de vocês isso. Como foi esse processo para você, Alana? Foi um processo muito desafiador. Bom, primeiro que você não falou só português, vamos começar por aí. Não. A série é narrada em quimbundo. No caso, eu como peregrina jovem e Isabel, né? Isabel Zua, a deusa Isabel Zua. Ela também narra essa série, né? No caso, a personagem em si era uma personagem dela, tinha muito mais a ver com ela. Eu acredito que ela repartiu essa personagem comigo, com toda a generosidade que podia existir no coração dessa mulher maravilhosa. E ela repartiu a personagem comigo com todo amor. Então, assim, a gente viveu esse momento juntas. Eu acho que eu só fui começar a entender direito a peregrina, começar a entender direito como funcionava e quem ela era, depois que eu dei a mão a Isabel e a gente seguiu, porque foi muito desafiador. Principalmente fazer com que a personagem chegasse em mim, porque era sempre mais. Tipo, como é que eu coloco a ancestralidade no meu corpo? Como é que eu penso? Não é mais, é sempre mais. Nunca estava ali, é sempre mais, sempre mais, sempre mais. E foi um desafio, porque a série é narrada no quimbundo, né? É uma língua africana e que, assim, a gente fala quimbundo, na verdade, só que a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento porque foi algo que foi arrancado
da gente, né? E assim, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi muito gostoso, porque a sonoridade das palavras é muito linda. Então, uma frase que possa ser qualquer frase se torna um encanto. Tem uma música, Nossa, um sim. encantamento total, né? Tem uma música que segue. E até as partes mais dolorosas da série, faladas em Quimbundo, também pegam, assim, sabe? Mexem com o profundo da gente. Não só com a parte de que está aqui, mas com algo mais ancestral, algo de dentro. Eu sou candomblessista, né? E sempre para falar palavras, para citar coisas, e principalmente trazer a minha ancestralidade junto comigo, trazer meus orixás também, sempre ficou muito, muito emocionante para mim. Claro. Porque eu estou falando de uma coisa, enfim, que é minha, né? É bom pedir licença, mas é bom também se apropriar disso. Com certeza. Que força, que experiência. Essa experiência no estúdio também deve ter sido bem legal, né, Daniel? Era um grande galpão, né? E a gente ficou alguns meses ali trabalhando especificamente o corpo, né? A voz e tudo, né? A gente teve uma ajuda de muitos profissionais para guiar a gente, né? O próprio Luiz encabeçando tudo e a gente ali preparando, né? E nada de texto, né? Depois de alguns meses já preparando ali, a série já ia começar e nada de texto ainda. E de repente chega o texto, né? O esperado texto. E quando o texto chega, todo mundo se apavora, porque era um texto gigante, bonito, assim, difícil, mas quase perfeito, sabe? Aquela coisa quando você fala assim, não dá para cortar nada, tem que dizer tudo isso aqui, porque era realmente muito impactante, muito forte, né? Contundente, né? E aí a gente foi trabalhar nesse texto paralelo ao corpo também, que já dizia muito, né? De todos os personagens, né? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio do Metrópolis, querendo ouvir mais, ver mais da série e da nossa história. Um prazer. Prazer. Muito Prazer é obrigada, nosso. viu? A gente que agradece. Dia 7 de setembro, 7 de setembro, aqui. Independência. Bom, Vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis. Clique então agora no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixa aí o seu like. Dedão pra cima se você gostou do vídeo.